Existe um lado sombrio na história do Brasil. Talvez muita gente ocultou. Nos anais da história do nosso país, houve coisas horrendas e tremendas, coisas ruins, coisas macabras. Este período a que eu me refiro é lá em 1903, e este Circo dos Horrores aconteceu exatamente no estado de Minas Gerais. É uma coisa tremenda, horrenda, é um verdadeiro sítio macabro de coisas terríveis. E talvez você nem sabia que isso havia acontecido exatamente em nosso país, que é um país pacato, mas nos anais da história do Brasil há coisas que você não compreendeu ainda, talvez nunca lhe falaram, esconderam, ocultaram, e hoje, nesta narrativa negra e terrível, eu quero trazer essa história à tona, para que você saiba dessa história, que na verdade aconteceu lá em Minas Gerais, e o ano era 1903. Eu estou me referindo ao Hospital Colônia de Barbacena. Foi fundado em 12 de outubro de 1903. Era um hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais. Bem, há quem diga que este Circo dos Horrores se assemelha ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha, o Holocausto. Lembras? Lembras tu do que aconteceu em Auschwitz e em outros, na Polônia, contra o povo judeu? Um verdadeiro genocídio aconteceu aqui em nosso país, em Minas Gerais. Este hospital psiquiátrico, considerado por muitos como um verdadeiro holocausto brasileiro. Este Hospital Colônia, foi responsável, por incrível que pareça, acredite você, por mais de 60 mil mortes de pacientes, de internos ou pessoas internadas, a maioria pobres, negros, desamparados, pessoas do povão, pessoas que, segundo eles, não faziam falta à sociedade. É verdade, isso aconteceu em Barbacena, em Minas Gerais, neste Hospital Colônia, um hospital que era para ser um hospital modelo, um hospital psiquiátrico, mas a coisa transformou-se num verdadeiro Circo dos Horrores. Existe uma estimativa, aproximadamente, de que 70% dos internos ou dos internados não apresentavam registro de doença mental, isto é, as pessoas, 70% das pessoas que eram depositadas neste hospital psiquiátrico não tinham nenhum problema psíquico, nenhum problema mental. E como isso veio a acontecer? Como isso pôde acontecer? Como essas pessoas foram parar lá? Bem, por incrível que pareça, lá nesta época, 1903, você sabe que a situação não era boa. Foi uma época difícil, até 1930 a situação era caótica no mundo inteiro. Imagine no Brasil, um país emergente, carente. Se o mundo todo passou por dificuldades, imagine em nosso país em 1903. Terrível. Olha, eram gays
alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros e muitos pobres, índios, pessoas sem documento que se encontrava na rua, não teve documento, leva para lá. Aquele lugar virou um verdadeiro depósito de gente. Era como se fosse um lixão, onde a escória da cidade de Barbacena e até de outras cidades de Minas, do estado mineiro, eles pegavam e levavam e depositavam lá. Para você ter uma ideia, há depoimentos de pessoas que trabalhavam na casa de gente que tinha condições. E muitas vezes o patrão passava a mão, você está entendendo, não é? Passava a mão na empregada, porque a empregada era jeitosa. E quando menos se esperava, a coitada da empregada estava grávida. Você sabe o que acontecia com ela? Levavam para este hospital psiquiátrico para que ela não perturbasse ou alguém da sociedade soubesse que aquela empregada teria um filho daquele cidadão, do seu patrão. E este Hospital Colônia de Barbacena, lá em Minas, recebia esse tipo de gente. Se o indivíduo fosse de rua, hoje nós chamamos pessoas em situação de rua, mas antigamente dizia morador de rua. Se não tivesse documento, a rua tem que ficar limpo, deposita lá, leva para lá, para este Hospital Colônia, porque a região era muito grande. Era um lugar afastado da sociedade, lá para dentro, em lugar de zona rural, e o lugar é grande demais. E ali eles fizeram este hospital psiquiátrico, que a intenção no início realmente era até boa. Era uma intenção de cuidar de pessoas com problemas mentais, mas como eu já falei, 70% das pessoas que eram depositadas neste hospital, que era para ser hospital modelo, não tinham nenhum problema psíquico, não tinham problemas mentais, eram levados à força. E ainda mais tem aquelas famílias que tinham alguma condição, e naquela época era uma coisa esquisita, parecia ser uma coisa escabrosa. A família que tinha posses ter um filho com problemas mentais. Isso atordoava e deixava eles numa situação de apuros, porque eles não queriam demonstrar para a sociedade que aquele filho tinha problemas mentais. Muitos escondiam em um quarto por anos. O indivíduo às vezes até se tornava adulto e ninguém sabia que aquela família tinha um filho com problemas mentais. Estes tais eram levados para este Hospital Colônia, este hospital psiquiátrico, lá em Barbacena, para ser descartado como lixo, como um cão sem dono. E muitas vezes até muitos cachorros de rua, muitos cães, tinham mais condições de sobrevivência que esses tais. Situação terrível. Mais de 60 mil pessoas morreram neste lugar, nesta colônia psiquiátrica ou neste hospital psiquiátrico de Barbacena, lá em Minas. 1903 era o ano. E aí eu fico pensando cá, imagine você, como é que uma família pega um parente seu, ou seja, um pai ou uma mãe, porque envelheceu. É pena, mas é a realidade. É duro de se dizer. E se eu disser a você que ainda existem pessoas que agem desta forma? Ora, em quantas cidades do nosso país nós temos, aqui mesmo na nossa cidade, nós temos
o abrigo dos velhinhos vicentinos. Os coitados são depositados lá, tem filhos que não querem saber, o pai envelhece e não querem ter responsabilidade nem esquentar a cabeça e depositam eles lá. Este hospital de Barbacena, este hospital modelo, que não era mais modelo e sim um verdadeiro inferno na terra, ele recebia das famílias e também do governo. E não queriam gastar nada com os pacientes, com os internados. Se eu disser a você, você fica horrorizado. Se eu disser a você que mais de 75% deles, mais de 75%, viviam totalmente nus, sem nenhuma roupa, porque nem roupa eles queriam gastar. Medicamentos, falta de médico para atender. Era um verdadeiro circo dos horrores. 60 mil foram depositados neste lugar. Este hospital dos horrores, que era para ser um hospital para cuidar de pessoas com problemas mentais. É triste, mas é a realidade. E eu fico pensando cá, imagine só, qual é a criatura com sã consciência que pega um familiar, principalmente o pai e uma mãe, e deposita porque estão velhos, com 80 ou com 90 anos ou até mais, e deposita no lugar desse? Uma pessoa dessa é muito cruel, uma pessoa dessa é diabólica, uma pessoa dessa merece como herança o inferno. Uma pessoa dessa não tem coração, um filho, uma filha, um parente, os de casa. E eu venho à lembrança que certa vez o Senhor Jesus, ele disse lá nos evangelhos, e eu vou botar a descrição para que você veja o que está escrito: os inimigos do homem serão os da própria casa. E isso é verdade, Jesus acertou em cheio. O profeta na sua casa, na sua terra não tem valor. Você trabalha, você se esbagaça, você luta, envelhece, cria rugas para criar sua família, sua esposa, seus filhos, não é verdade? Colocar num colégio, num bom colégio, dependendo das suas posses, dá o melhor, dá carinho e amor e recebe como retribuição o asilo. Porque muitos agem desta forma, tais criaturas diabólicas, filhos malignos, filhas malignas, que têm como herança o inferno. É verdade, não estou sendo cruel. É a verdade. Estas pessoas, quando morrerem, elas prestarão contas diante de Deus o Todo-Poderoso pelas atrocidades que fizeram. Vou deixar aqui embaixo a descrição que está escrito dos mandamentos, em um dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filho que não honra, que desonra, ou você acha que desonrar só é bater, só é xingar? Não. A pessoa que trata um pai, um familiar desta forma, é o quê? Vai morrer, e de uma forma triste. Por isso que muitos estão no leito de hospital com câncer, com doença maligna, estado terminal, e às vezes nem sabe porque estão daquele jeito, é pagando. Sabia? É verdade o que eu estou dizendo? Como é que você faz isso com um pai ou com uma mãe para não ter trabalho, para se ver livre, descartar como se fosse um lixo? É o que acontecia no hospital, nesta colônia psiquiátrica lá em Barbacena. Era assim que eles agiam. Imagine só você, que coisa terrível. E às vezes eu fico pensando,
como os pacientes eram tratados nesta colônia dos horrores. Você quer saber? Durante toda a sua existência, durante todo o tempo, este hospital psiquiátrico foi palco de grandes horrores, de superlotação. Eles amontoavam gente, eles colocavam gente por todos os lugares. Eles não queriam saber, eram no pátio, dormiam nus, descobertos, sem cobertor, sem nada. É verdade o que eu estou dizendo a você? A violência, superlotação, negligência médica, tortura, e muitos eram submetidos a choques elétricos. É verdade. Muitos eram submetidos a choques elétricos. Quando estavam um pouco perturbados, levava lá para o salão, para o quarto dos horrores, para dar choque elétrico. E muitos eram submetidos a tratamento desumano. Lobotomias, você sabe o que é isso? É verdade. Aquelas feridas eles adquiriam e não eram tratados por estar nu, pelados, e se arranhavam, batiam, muitos até hanseníase aparecia e ninguém ligava, e morria todo dia uma quantidade exorbitante. Imagine 60 mil mortos. É muito tempo. 60 mil mortos. E eu fico cá pensando, medicação em excesso eles usavam, isolamento e confinação total e absoluta. Descarta, bota lá e deixa ele passar uns dias lá para morrer mesmo, para morrer logo. Era uma coisa horrorosa. Holocausto aqui no Brasil em 1903 em Barbacena, neste hospital. E onde estavam as autoridades? Aonde estavam as autoridades municipal, estadual e federal? Ninguém queria nem saber. Ninguém queria saber. Porque eram Zé Ninguéms. Pessoas que para a sociedade não existiam. Deixa esta casta de gente pobre, miseráveis, morrer mesmo. Foi uma coisa terrível. O Brasil esconde. Cadê que se publica isso? Cadê que se mostra nas reportagens de televisão? Eles escondem. E a mídia não quer mostrar isso para você? Mostra um Brasil que parece um país, mas olha para ver o país. Olha para o passado, os horrores que aconteceram aqui, neste país em que você vive, em que nós vivemos. E outra coisa, muitos cadáveres eram enterrados num cemitério que eles tinham. Imagine só, como é que você faz um hospital, constrói um hospital psiquiátrico e constrói um cemitério? Tem alguma coisa estranha? Eu nunca vi dizer isso. Um hospital, colônia com um cemitério. Para quê? Porque eles já tinham intenção, entendeu? Faz um cemitério, porque vai morrendo e a gente vai enterrando, nem dá notícia a ninguém, nem informavam, assim como também muita gente, os familiares daqueles que eram depositados lá, não queriam nem saber. Não, uniforme não, acabou, pronto, a gente se viu livre de tudo aquilo. Mas alguém estava recebendo. Era diretor, subdiretor, funcionário, todo mundo estava envolvido até o pescoço. Não adianta negar e tapar o sol com a peneira e dizer: não, mas essas coisas eu não sabia que acontecia. Mentira. Todos, a cúpula
do poder estava envolvida, assim como o próprio município, as autoridades do município, a própria justiça sabia disso. Você vai se incomodar com esse tipo de gente? Gente que não tem documento, negros, índios, gays, e naquela época, imagine. Você sabia que este hospital foi construído em 1903, como eu disse, e foi até 1990. Acredite se quiser. Você acreditou? Acredite! 1903 durou até 1990. Que coisa terrível. 87 anos. 87 anos. Este hospital psiquiátrico durou 87 anos. Quase um centenário matando gente. Não era cuidando de ninguém, não. Era recebendo a bufunfa e massacrando os infelizes. Já imaginou? Não mudou muita coisa não, porque estes lugares ainda existem hoje, de uma certa forma camuflado, mas tem. E ainda tem gente fazendo isso, depositando os seus familiares. Mulheres engravidavam dos próprios detentos. Elas engravidavam porque estava ali todo mundo pelado. Era um verdadeiro circo da morte e dos horrores. Engravidavam. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam essas crianças, vendiam, às vezes doavam para pessoas que eles conheciam que não tinham filhos, tirava a criança depois de nascer e doavam, vendiam. E a maior de todas, a maioria dos cadáveres que morriam lá, sabe o que é que eles faziam? Eles faziam o seguinte: vendiam para as faculdades de medicina. E eu não estou mentindo não, isto é real e verdadeiro, porque eu vou mostrar os relatos. Vendiam os cadáveres para as faculdades de medicina, dissecação, estudar. Já ninguém abre, corta, desmancha, faz... Entendeu aí? Registro com a anotação do preço de cada cadáver, dependendo do estado de cada cadáver. Acho que se fosse uma pessoa, era mais barato. Se fosse mais caro. Você está entendendo? Então, era uma coisa horrorosa. Muitos internos, pessoas internadas ali, viviam em situação de nudez total e sem nenhuma higiene. Imagine o mau cheiro. Mais de 85% pelados. Não vestiam roupa. Pelados. Assim como vieram para o mundo. E tinha criança, viu? Você acredita? Tinha criança. Criança de 15, de 14, de 12, de 10, de 9, de 8. Este foi o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, fundado em 1903, e só veio ser fechado depois de muitas reportagens. E não foi o governo municipal que fez isso, nem o estadual, nem o federal, não. Pessoas, jornalistas, fotógrafos que começaram a denunciar o caso e mostrar a realidade ao mundo, à sociedade, que veio o fechamento em 1990. 87 anos se viveu este circo dos horrores, que era, na realidade, para cuidar de pessoas com problemas realmente mentais e não levar pessoas que não tinham nada a ver com problemas psíquicos. Era um depósito de gente humana, era uma verdadeira carnificina. Mas para encerrar, eu quero dizer a você que neste cemitério que eles construíram, foi depositado, enterrado tanta gente que o próprio chão, a terra, já não absorvia mais a gordura
de tanta gente que ela começou rejeitando. Quando o indivíduo ia enterrar daqui a 3, 4, 5 anos, o indivíduo ainda estava inteiro. Então, se percebeu que a terra estava tão encharcada da gordura dos corpos que já não aceitava mais de tanta gente que era depositada ali todas as semanas, todos os dias, a ponto deles eles deixaram aquele cemitério e construíram outro cemitério próximo, ali naquela zona rural onde estava o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Assim, meu grande amigo, foi o hospital que era Colônia, chamado Hospital Colônia Psiquiátrico, transformando-se num verdadeiro circo dos horrores, um inferno na terra, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. É uma pena que exista gente na terra. Eu queria saber por que ainda existe muita gente daquela época, funcionários que trabalharam lá naquela época estão vivos. Essas pessoas, na realidade, elas conseguem dormir, colocar suas cabeças nos travesseiros e dormir tranquilas? Mas elas vão ter que prestar contas diante do dono da vida. Você entendeu? Cuide dos seus familiares. Cuide do seu pai e de sua mãe. Nunca jamais haja desse jeito. Porque um dia, meu caro amigo, existe o troco, a lei do retorno. Pode acontecer com você. Os seus próprios filhos vão te dar o troco. Entendeste tu? Te cuida.